Porções extraídas do jornal Árvore da Vida. O que Deus uniu. O casamento segundo a vontade de Deus. Unidos e úteis no propósito de Deus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Efésios 5:31. Para que o homem e mulher tenham uma vida conjugal adequada, um princípio bíblico simples, porém muito importante a se observar, é que o homem deve deixar pai e mãe para viver com sua esposa. Como já mencionamos em edições anteriores, a união do homem com a mulher em casamento representa a união de Cristo com a Igreja em um só Espírito. 1 Coríntios 6,17 e Efésios capítulo 5, versículos do 31 ao 32. Certamente, deixar seu pai e a sua mãe não significa abandonar pai e mãe. O princípio que o apóstolo mostra aqui é que o marido, que representa Cristo, deve deixar sua maneira antiga de viver, seu conforto e comodidade, assim como Cristo, por amor, deixou a glória de seu Pai para vir à terra, procurar o ser humano, salvá-lo e unir-se a ele. Deixar pai e mãe não significa abandonar, nem desconsiderar a ajuda que pai e mãe podem nos dar. Significa que tanto marido como mulher devem buscar juntos ter uma nova vida, aprendendo a apoiar-se e a confiar em Deus em todas as situações. Marido e mulher, além de amar um ao outro, devem aprender a negar-se para que em todas as situações e decisões a unidade entre eles seja o mais importante. Deixar a casa. Além de ser um princípio bíblico, a própria experiência mostra que, em termos práticos, marido e mulher não devem permanecer na mesma casa com seus pais, mas devem ter sua própria vida familiar. Quando o casal vive na mesma casa com os pais de um deles, principalmente com os pais do marido, facilmente se compromete a estar debaixo da interferência contínua daqueles. Mesmo que as intenções sejam boas, esse tipo de interferência tira dos filhos a liberdade e a possibilidade de crescerem com as dificuldades, de terem as próprias experiências e de aprenderem com os próprios erros. Talvez por estarem acostumados a opinar na vida dos filhos, achando que os estão ajudando, tais interferências acabam se tornando opiniões que, por fim, se tornam imposições de como seus filhos deveriam agir e tomar suas decisões. São raros casais em que os pais conseguem não interferir nas decisões dos filhos, enquanto estes ainda estão tão perto, debaixo do mesmo teto. Deixar a comodidade. Por um lado, em muitos casos, a vida conjugal é estragada pelo fato de marido ou mulher quererem continuar a viver na casa de seus pais por uma questão de comodidade. Aparentemente, as mulheres já são preparadas para sair de casa, por já saberem fazer as tarefas domésticas. Porém, a maioria dos homens normalmente não é treinado por seus pais a cuidar de uma casa. Assim, havendo a possibilidade de ficar na casa dos pais, os homens são tentados a não querer enfrentar as responsabilidades de assumir uma casa junto com a esposa e a de ser o cabeça da casa. Isso acontece porque os homens estão acostumados a ser servidos pelas mães e agora casados gostam de se acomodar à ideia de ser servido pelas duas, mãe e esposa. E quem não gosta de ter o quartinho arrumado, a roupa lavada e passada e a comida no prato? Essa situação conta, todavia, gera muitas comparações que se tornam insatisfações e resultam no mal-estar de toda a família. Mãe com nora, esposa com sogra e o pior, mulher com marido. Por isso, deixar pai e mãe também implica deixar a comodidade adquirida na casa dos pais para uma situação em que marido e mulher são forçados a crescer e amadurecer. Deixar as opiniões. Uma outra lição que podemos tirar desse versículo é que o casal precisa aprender a conversar sobre seus problemas e a orar juntos, buscando a orientação de Deus antes de consultar seus pais.
Precisamos aprender a deixar pai e mãe e nos unir em oração até que sejamos unânimes sobre qual decisão devemos tomar. Isso não significa que não iremos buscar a ajuda dos pais ou que não iremos dar ouvidos ao que eles têm a dizer. Muito pelo contrário, isso deve acontecer. Porém, independentemente de qual seria a opinião dos pais, se são de acordo com o que é conveniente para o casal ou não, as opiniões dos pais devem ser consideradas em oração, para se poder discernir e conhecer qual é a vontade de Deus. Certamente, seria uma grande ajuda se os pais, ao serem consultados, pudessem ajudar seus filhos e filhas, noras e genros, a buscar a Deus em oração e em unidade seguir a orientação do Espírito Santo. Devemos aprender a deixar todas as opiniões no altar da oração e no mesmo altar nos unir à vontade de Deus. A vida conjugal é como uma criança que, enquanto está aprendendo a andar com as próprias pernas, certamente irá cair, isto é, cometer erros. Porém, da mesma forma que a criança aprende com as quedas, marido e mulher devem aprender com os erros a se arrepender, a se levantar, a levantar um ao outro e a prosseguir juntos. Dessa maneira, errando e aprendendo juntos, os laços que os unem serão cada vez mais fortes. As novas experiências com Deus serão mais ricas e, como casal, serão mais unidos e úteis no propósito de Deus.